Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos indo para a nossa segunda aula, estamos discutindo a identidade da igreja e ainda tratando do tema sacramento. Hoje nós vamos falar exatamente sobre Santa Ceia. A Santa Ceia, enquanto experiência comunitária, enquanto sacramento, tem sido desvalorizada ao longo dos anos e a verdade é que a gente vive hoje uma crise sacramental dentro da igreja, especialmente da igreja brasileira. Há um esvaziamento de sentido, dando vazão apenas a ecos do que outrora foi. E hoje eu quero discutir esse tema com vocês para abrir o nosso entendimento a partir de uma visão histórica e a partir de uma visão teológica. Eu te desafio a prestar bastante atenção nessa aula, tá bom? Pega um caderninho, vamos anotar junto e vamos aprender junto, tá bom? A verdade é que a Santa Ceia deixou de ser central na experiência cristã. E por quê? Se era algo tão central, tão importante na igreja primitiva, por que hoje temos esta crise? Eu vou tentar descrever um pouquinho da Santa Ceia ao longo do tempo, tá? E um pouquinho de história, um pouquinho de teologia vai nos ajudar a entender tudo isso. Vamos voltar um pouquinho à aula passada, que nós falamos sobre sacramento. O que é sacramento? Sacramento é sinal externo, né? Um sinal externo que se une e promete bênçãos a algo interno, né? A definição de Agostinho é: une-se a palavra ao elemento e temos o sacramento. É um sinal visível junto a uma promessa. Nós, protestantes, nós tomamos como promessa de sacramento apenas o batismo e a Santa Ceia, como vocês sabem, né? A Santa Ceia, a Eucaristia, o dar graças, eu vou usar muitos termos para descrevê-la hoje. Então eu vou falar mesa da graça, vou falar mesa do Senhor, vou falar ceia, vou falar Santa Ceia. Eu quero que isso fique claro que nós estamos falando tudo a mesma coisa. Esses termos descrevem a mesma coisa, tá bom? E é importante você entender este conceito de sacramento, né, dessa união de algo visível com uma graça que vem de Deus, para você entender como isso foi desvalorizado ao longo do tempo. E na igreja protestante nós não consideramos o que a igreja católica considera como sacramento, né? A igreja católica tem mais sacramentos, como casamento, penitência, extrema-unção, são alguns outros aí, crisma, que nós não vamos abordar durante esse entendimento que temos de sacramento e nessas aulas. Então, aula passada, batismo, hoje, Santa Ceia, tá bom? Vamos entender um pouquinho como funcionava a Santa Ceia no início da igreja primitiva, tá? Na igreja primitiva, a ceia era central. O foco das reuniões da igreja era justamente essa ceia, essa partilha, tá? As liturgias mais antigas relatam um culto de louvor a Deus, de gratidão, tá? De ação de graças pautado nessa partilha de alimento, especialmente desta Santa Ceia, tá? E o costume era bem diferente do nosso hoje, tá? O costume era servir um grande banquete, cada um levava um pouquinho ali, né? Todos eram tratados de maneira digna como membros de um só corpo. Né? É muito diferente de chegar na igreja hoje e tomar um pequeno cálice ou um pequeno pão, né? Ali eles partilhavam realmente de uma ceia, de um banquete, no qual o rico, as pessoas mais prósperas financeiramente poderiam oferecer um pouquinho mais de alimentos, mais pobres às vezes não levavam nada, mas ali todos partiam tudo entre todos, tá? Rico, pobre, crianças participavam, as viúvas, todos participavam do banquete, que para muitos, especialmente para os bem pobres, era a única refeição nutritiva da semana. Eles aguardavam aquele dia de se reunir com os irmãos, dar graças e partilhar da mesa. Você percebe que não havia tanto cerimonial, isso era feito de casa em casa, tá? A tradição diz que isso começou a ser feito no domingo, tá? E as pessoas se reuniam de maneira simples, de maneira informal, na presença do Senhor, para celebrar as boas novas, celebrar o Evangelho, fortalecer umas às outras, tá? E ali partilhar do alimento. Há algumas tradições antigas que dizem, inclusive, que eles partilhavam do pão no começo da reunião e do vinho, né, no final da reunião, né? Isso é um dos relatos, e eu acho muito interessante isso, entender que toda a reunião estava, né, celebrando
a ceia, a Santa Ceia, a presença do Senhor, o seu Evangelho, encorajador e fortificante para as pessoas, tá? Em relação às questões que nós vamos falar hoje, nós vamos dividir entre simbólicos e sacramentalistas, igual nós fizemos na aula passada, tá? Então vamos falar de uma ala que defende o sacramento, na verdade não seria nem sacramento nesse sentido, mas que defende a Santa Ceia como um símbolo, e uma ala que defende a Santa Ceia como um sacramento, né? Simbolistas e os sacramentalistas. Vamos dividir esses dois. Em relação a isso, se a gente olhar lá para a patrística, a gente já vai ver algumas ênfases um pouco mais simbólicas, outras mais sacramentais, mas isso não foi um debate, isso não se tornou algo, uma reflexão mesmo da igreja primitiva e nem dos pais da igreja. Pelo contrário, não se tem nada escrito. O primeiro grande debate acerca da Santa Ceia vai acontecer no 9º século, né? Que é um debate entre Hagberto e Ratramo. E aí nós já começamos a realmente ver problemas e divisões acerca da Eucaristia, tá? Por exemplo, vem de Hagberto a doutrina da transubstanciação, tá? Que é um termo que Pedro Lombardo vai usar um pouquinho mais para frente, que o Tomás de Aquino, essa doutrina, o Tomás de Aquino vai lá e afirma embaixo, ele que firma essa doutrina dentro da Igreja Católica, tá? O que é a transubstanciação? Transubstanciação é a doutrina que crê que o elemento pão, imagina um pão aí, né? E o elemento vinho, eles se transformam literalmente na carne e no sangue de Jesus. É uma transformação literal. A carne, o pão deixa de ser pão e vira carne, e o vinho deixa de ser vinho e vira sangue literalmente. E essa doutrina foi extremamente polêmica, tá? Foi uma doutrina do final da Idade Média, que se tornou vigente ainda nos dias atuais, mas sempre teve opositores, tá? Dentro da Igreja Católica mesmo, isso já começou com um grande debate, tá? Nós tivemos pré-reformadores que foram contra, por exemplo, Wycliffe, né? E depois suas ideias foram condenadas, né? Não só a ideia contra a transubstanciação, mas outros temas que ele abordou também foram condenados, e a verdade é que muitos teólogos foram perseguidos e morreram por discordar dessa doutrina, tá? E houve um debate muito profundo acerca disso nos reformadores, como nós veremos a seguir, né? E vocês nem imaginam o que o final da Idade Média trouxe de reflexão acerca dessa doutrina da transubstanciação, né? Tem temas, por exemplo, pode morder, não, tem que engolir, né? Não pode morder porque afinal de contas é a carne, né? Se o mosquito cair dentro do vinho, né? O vinho, né, fica impuro ou o mosquito é purificado, né? Parece besteira isso, mas mostra uma relação muito sacramental da Santa Ceia dentro da tradição católica. Eles eram extremamente sacramentalistas, como nós vimos na aula passada acerca do batismo também. Então, para eles, existia essa relação muito forte entre o símbolo e a coisa simbolizada, entre o sinal e a realidade. Era uma coisa só. Então, visto isso, vamos tentar entender um pouquinho como essas mudanças foram ocorrendo ao longo da história. Como é que algo que seria tão informal se tornou algo tão diferente, tão formal ao longo da história. Para você ter ideia, a Santa Ceia sofreu tantas mudanças. Um exemplo característico dessa mudança é que a Santa Ceia passou a ser servida em pires de ouro, né? Ou como eu poderia dizer, panos de prato muito chiques, né? Passou a ter essa ideia, essa conotação de algo muito sagrado, né? E que, portanto, ela deveria ser diferenciada do povo, né? E com a institucionalização da igreja, a Santa Ceia passa a ser oferecida dentro dos templos, né? Muda-se o local onde era celebrada aquela ceia, aquele ágape, aquela refeição, e passa a ser mediada pela igreja em reuniões já dentro de templos, e passou-se a ter que lavar as mãos antes, a ter as vestes limpas, né? Cada um pegava o seu bocado com a mão, agora não, tinha que se colocar de joelho diante do altar, e alguém da parte do clero vinha e colocava o pão na boca deste fiel. Repare bem como isso se tornou tão distante daquela comunidade primitiva que partia o pão de casa em casa, em alegria, de maneira informal.
Isso para você entender que ao longo da história foram muitas as mudanças acerca da Santa Ceia. Por isso, quando a gente vai pensar a Santa Ceia para a nossa igreja hoje, a gente tem sim que ter uma visão histórica. Teremos a visão teológica também, mas precisamos ter uma visão histórica acerca da Santa Ceia. E a verdade é que a Santa Ceia se tornou algo extremamente clericalizado, tá? Virou um ritual e muitas vezes até vazio, tá? Algo que acontecia todos os domingos, na Igreja Católica passou-se a oferecer só na Páscoa. Apenas na Páscoa as pessoas podiam participar. O clero tinha direito ao pão ou vinho, mas o povo não participava do vinho, participava apenas do pão. O cálice era dos padres, o povo participava apenas do pão. Ou seja, o povo começou a ser privado da Santa Ceia. E passaram-se aí a existir as missas, a doutrina da missa, as missas votivas, ou seja, ofereciam-se favores especiais de Deus, mediado por um sacerdote que oferecia a Eucaristia em favor de alguém. Ou seja, você está indo viajar, você quer casar com uma boa mulher, você precisa de uma cura para uma doença, beleza, então você vai participar da Eucaristia, né, como se a Eucaristia fosse a resposta para todos estes problemas. Tá? A Santa Ceia ela começou a se tornar uma cerimônia religiosa cheia de misticismos e extremamente elaborada. Ela servia como amuletos, proporcionava até salvação imediata. A partir do momento que você participa daquilo, você é completamente salvo, no entendimento de alguns. Dá uma olhada nisso, perceba a diferença ao longo da história que foi sofrendo a Santa Ceia. Tá? Pior ainda, com o surgimento do purgatório, que também é uma doutrina tardia, que só foi realmente, de fato, autorizada na igreja, essa doutrina, no século XV, né, no século XV, que a gente teve essa doutrina no Concílio de Florença autorizado, e você percebe que essas doutrinas tardias, né, da baixa da Idade Média, né, e na virada ali para a Era dos Reformadores, isso tudo era muito presente. Passou-se a oferecer, com a doutrina do purgatório, missas para os mortos. Né? Lembramos aqui o significado de missa, de sacrifício. É como se Cristo estivesse mais uma vez ali derramando o seu sangue, mais uma vez sendo sacrificado. Tá? E por isso essa relação da Santa Ceia, a transubstanciação com a missa, né? Ali realmente está o sangue de Jesus, o corpo de Cristo de maneira física, mais uma vez sendo apresentado ao povo, diante dos olhos. Né? Na Baixa Idade Média, o ápice da missa já era a elevação da hóstia. Né? Era a parte mais sagrada da liturgia. Né? E nesse entendimento de missa como sacrifício, Cristo morrendo de novo, né? Se Cristo está morrendo, a liberação de poder. Então pensava-se, se nós estamos oferecendo Cristo, novamente, às pessoas, né, que as penitências e as punições, né, elas são anuladas neste ato. Né? E não só a favor dos vivos, como também a favor daqueles nossos irmãos que estão no purgatório, segundo a doutrina católica. Na era mais obscura da Igreja Católica, onde surgiram essas doutrinas, passou-se inclusive a se vender as missas. Então você precisava de um favor divino, a Eucaristia era oferecida diante de um preço a ser pago. Então você precisava de uma parte do tesouro, do mérito dos santos, né? E que tanto vai ser condenado pelos reformadores na parte da indulgência. A missa estava completamente relacionada a essa ideia de favor divino. E por isso também eram vendidas missas. Eram feitas missas particulares a favor dos interesses dos homens. Veja bem, onde foi parar a Santa Ceia, a celebração, o ágape, a alegria daqueles irmãos que celebravam o pão e o vinho na presença do Senhor. E diante disso, nós damos um salto agora. Conhecendo um pouco da doutrina católica, vamos nos aprofundar na doutrina dos reformadores, tá? E eu quero já colocar isso para você entender de maneira muito clara que não houve consenso entre os reformadores acerca da Eucaristia. Pelo contrário, houve uma controvérsia. Tá? É claro que eles estavam unidos em muitos aspectos, como eu mostrarei para vocês, mas a sacramentologia foi exatamente o problema entre os reformadores. Tá? E isso fez com que a Igreja Católica, inclusive,
se gabasse da sua unidade, etc. Unidade essa que, se você olhar a história da igreja, você não vai perceber em muitos aspectos. Mas eles apontaram justamente essa falha nos reformadores, essa discordância que nasceu como principal obstáculo do protestantismo, tá? Em Lutero, em Zwinglio, em Calvino e nos demais reformadores. Tá? Então, Vini, o que eles tinham de aspectos que eles eram unidos acerca da Eucaristia? Muitas coisas, tá? Todos eles insistiam que na mesa nós damos graças a Cristo pela sua obra já realizada, mas que a gente não repete a obra, que Jesus não está morrendo novamente, Jesus não está sendo reofertado, renovada a obra da cruz. Não é isso, tá? Então, esse já é um rompimento com a Igreja Católica, uma concordância entre os reformadores em discordância à doutrina da missa. Tá? Então, peguemos isso primeiro. Também eles concordaram na restauração da participação de toda a comunidade nos dois elementos. Então, o pão e o vinho, que eram dados apenas para o pão e o vinho para o clero, e o vinho ficava só com o clero e o povo só com o pão, né? Passou-se a ser oferecido novamente a toda a comunidade. Toda a comunidade teve acesso novamente ao pão e o vinho. Isso foi uma concordância entre todos os reformadores. Voltando aqui, Lutero e Zwinglio ainda desenvolveram os seus cultos, e especialmente a Eucaristia, na língua do povo. Eles brecaram aquela ideia de celebrar em latim, como os católicos faziam em suas missas, de maneira que ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Não, eles passaram a celebrar e anunciar e ensinar na língua do povo. Essa foi uma das principais diferenças dos reformadores, e que inclusive a Contra-Reforma começou a caminhar em favor disso também. Mais para frente, graças a Deus. Hoje você frequenta uma missa aqui no Brasil, né? Ela não é rezada em latim, pelo menos não toda ela, né? Você vai encontrar um padre falando a língua do povo, em português, explicando muito claro cada elemento daquela liturgia, tá bom? E também houve uma concordância entre todos os reformadores acerca de quais eram os elementos legítimos da Santa Ceia e dos sacramentos. Então, eles concordaram que havia só dois sacramentos, era o pão e o vinho, não tinha casamento, extrema-unção, todas as outras coisas não são consideradas sacramentos para os reformadores, apenas a Santa Ceia e o batismo. E ponto, tá? Desde o século XII, tinha se tornado praticamente definitiva a lista de sacramentos dentro da Igreja Católica. E todos os reformadores vão de encontro a essa lista. E é muito legal a gente ver isso acontecendo, tá? E os reformadores também se opuseram ao modelo sacramental medieval, considerando apenas a Eucaristia e o batismo. Visto isso, tá? Vamos entender um pouquinho a diferença entre eles. Comecemos, claro, com Lutero. O que Lutero entendia da Santa Ceia? Para Lutero, eram promessas divinas, né, que se fazem eficientes através da fé. Essa era a definição de Lutero de sacramento. Então uma pessoa recebe o sacramento pela fé, tá, mas a falta de fé não anula a oferta de Deus. Por isso, a importância de ensinar as pessoas acerca do entendimento da Santa Ceia. Por isso era preciso a pessoa compreender. A doutrina de Lutero, né, que é conhecida como união sacramental, ou ainda, e talvez o termo mais famoso, e Lutero nunca cunhou, consubstanciação. Qual que era o entendimento de Lutero? Corpo e sangue de Cristo estão presentes verdadeiramente na Eucaristia, né, com, sob e no pão. Esses são os termos que ele usa, em, com e sob o pão. O que quer dizer isso, Vini? Quer dizer que o pão continua sendo pão, que o vinho continua sendo vinho, tá? Não há uma transformação dos elementos, mas que espiritualmente o vinho é sangue e espiritualmente o pão é carne, é corpo. Então, não é de maneira literal a transformação da substância, por isso que se chama consubstância. São duas substâncias em um. Espiritualmente, realmente aquilo está presente. Traduzindo, não tem mudança na substância, são duas substâncias em uma, consubstanciação, tá? Então, o corpo permanece no corpo e sangue permanece no corpo e sangue espiritualmente apenas, não literalmente
o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue. Ficou claro aí? Tá? Lutero dizia assim, o corpo de Cristo está no pão, o pão ainda é pão, o resto é um mistério e é melhor deixá-lo como tal. Essa era a doutrina de Lutero, tá? Então, para Lutero, a presença de Jesus era literal, de maneira espiritual, mas literal. Tá? Então, Jesus estava presente na ceia, tá? Diferente da transubstanciação, é verdade, mas sim, Jesus estava presente na ceia de uma maneira intensa e muito espiritual. Tá? Por isso que Lutero, dos reformadores, ele está no extremo do sacramentalismo. Tá? Ele está mais para o lado do sacramentalista, sim. Tá? E essa doutrina hoje, no Brasil, é seguida basicamente pelos luteranos. No entanto, na nossa igreja, nós temos uma prática bem sacramental também. Né? Nós entendemos, e quando celebramos a ceia, a presença de Deus de maneira espiritual, e nós costumamos dizer, né, que pão é pão, vinho é vinho, mas que espiritualmente são muito mais que isso. E que nós participamos da natureza do Senhor. Você já participou da Santa Ceia ouvindo isso do nosso púlpito, né? E é exatamente essa compreensão um pouco mais sacramental, tá bom? Vamos para Zwinglio, tá? Zwinglio vai ter o outro extremo, a posição dele já é uma posição muito mais simbólica. Ele considera apenas a ceia apenas como um memorial. Memorial, você já ouviu isso? Né? Ah, está na Bíblia, Vini. É isso mesmo, está na Bíblia. A ceia ela é um memorial. Né? Mas quando ela é só um memorial, qual que é o verdadeiro significado da ceia neste sentido? Vamos tentar entender. Zwinglio, ele considera apenas um símbolo que desperta a memória. Ou seja, não está acontecendo nada, não há nada de real espiritualmente naquele momento. É apenas um símbolo que desperta a memória e, por sua vez, a memória desperta a fé. Tá? Traduzindo, é através da fé que Deus age. E ele estabelece essa doutrina, sim, no movimento anticatólico, antimissa, de uma maneira bem radical. Ele diz que era um memorial que é como se Cristo não estivesse presente de maneira nenhuma na ceia, a não ser pela fé daqueles que estão ali participando, fazendo com que a mesa do Senhor deixe de ser um meio de graça. Por isso que não é sacramento, é considerado ordenança, mas não é considerado sacramento na linha zwingliana. Tá? É a ceia como memorial, como lembrança. Não é o corpo e não é o sangue que estão ali, é apenas uma representação deles. Mas espiritualmente, é apenas um símbolo. Não tem um valor espiritual apenas pela fé daquelas pessoas que estão participando. Por isso, eu entendo que essa doutrina, muito presente nas nossas igrejas atuais, ela é uma doutrina que não entende quando Jesus afirma: este que é meu sangue e este que é meu corpo. Jesus diz isso de maneira bem intensa. E eu não tenho uma leitura tão literal da Bíblia, mas acerca disso eu não consigo discordar de uma leitura literal. Este que é meu sangue, este que é meu corpo, disse Jesus. Então ali estão sim presentes o corpo e o sangue de Jesus. Não é um símbolo, não é apenas um memorial, é um memorial também. E é aqui que nós encontramos um problema, porque dentro dessa ânsia de discordar da Igreja Católica, nós caímos em um outro extremo, um extremo muito simbólico, e passamos a considerar a Santa Ceia como apenas um memorial. E aí você fala: Vini, o que aconteceu com essa prática? O que aconteceu é que a ceia foi desvalorizada. Em Zwinglio, a ceia acontecia apenas 4 vezes por ano. Em datas especiais, como Páscoa, uma outra data especial, se fazia a ceia. Tá? Mas na prática, ela deixa de ser central na reunião cristã. Aí você fala: Vini, né? E quem que segue essa linha? A gente já viu que essa linha mais simbólica afetou de uma maneira muito especial o protestantismo, especialmente os batistas. E aqui no Brasil nós temos a maior igreja do país, é uma Assembleia de Deus, né? É a Assembleia de Deus, desculpa, e traduzindo, o movimento pentecostal é um movimento de teologia batista. Então é um movimento que trata a ceia como memorial, tá? É decorrente de Zwinglio. Nós temos essa herança de Zwinglio muito presente nos nossos dias, na nossa prática litúrgica.
sendo que a maior parte da igreja é pentecostal, nós temos a maior prática litúrgica dentro do Brasil sendo simbólica, tá? Então a maioria das reuniões cristãs não são centradas na Eucaristia. Vamos lá, na tua igreja, quantas vezes você celebra o culto com a ceia no ano? Na minha igreja, por exemplo, a gente celebra apenas uma vez por mês. E sim, nós celebramos no templo, de uma maneira bem clericalizada. Nós instruímos sim as pessoas a fazerem suas casas, nós somos a favor disso, né? Mas a verdade é que nós fazemos ali 12 vezes por ano a Santa Ceia. Qual que é o centro do culto? O centro do culto é a palavra. Em algumas outras vertentes é o louvor, é a busca pelo Espírito Santo. Outros cultos que nós temos hoje dentro do protestantismo, né? O foco do culto é um culto de libertação, né? Um culto voltado para a área de exorcismo, né? E por aí vai, né? Ou seja, a Santa Ceia, que era a base da reunião cristã, ela foi relegada a algo que aparece apenas uma vez por mês nas nossas liturgias. Nós nos reunimos por qualquer outra coisa, mas pela Santa Ceia que se reúne apenas uma vez por mês. Veja bem como no protestantismo isso foi desvalorizado. Na Igreja Católica ainda não. A Igreja Católica, tá certo que eles estão nos extremos do sacramentalismo, mas eles valorizam a Santa Ceia de uma maneira muito maior do que nós protestantes. A missa ainda é pautada na Eucaristia. O centro da reunião católica é a Eucaristia. E nós, né, nessa ânsia de nos distanciarmos do catolicismo, relegamos uma posição secundária à Santa Ceia do Senhor. E eu acho que fazendo isso nós incorremos em um erro muito grave, tá? Aí você fala, Vini, mas você está falando que é muito simbólico, mas eu acredito que tem cura na Santa Ceia, né? No pentecostalismo a gente acredita que a Santa Ceia faz milagre. Eu não vou entrar nessa linha. Por quê? Porque se tornou algo amorfo. Hoje na igreja, especialmente diante das doutrinas neopentecostais, na teologia da prosperidade, Santa Ceia virou algo místico, o culto virou algo místico, tudo virou água, é místico, óleo é místico, né? Bater palma é místico, o negócio está muito estranho, né? E diante dessa relação, né? A Santa Ceia faz milagre também, a Santa Ceia faz um monte de coisa, e eu não vou falar o que eu creio ainda, eu deixo sempre para o final, né? Mas eu quero que você entenda que sim, hoje a gente tem uma compreensão extremamente diversa, muitas compreensões dentro da igreja brasileira. Não dá nem para analisar isso a fundo com essa aula, tá bom? Então o elemento acaba se tornando algo mágico, coisa que os reformadores não acreditavam, porque se firmavam na palavra. Então se a palavra trata de uma maneira sacramental, ela vai colocar também ali os seus limites, né? Não é algo ilimitado, mas sim é o que a palavra diz. Chegamos em Calvino. Em Calvino, né, já da segunda leva de reformadores, nós temos uma linha que eu diria que está no meio do caminho, estabelece um equilíbrio, né, entre a visão mais sacramental de Lutero e a visão mais simbólica de Zwinglio. Apesar de eu achar que o Calvino ainda é bem sacramental, tá bom? Esse equilíbrio doutrinário, eu também entendo que é o mais bíblico. E por isso eu ficaria ali entre Calvino e Lutero, tá bom? Calvino, contrário a Zwinglio, ele entendia que a ceia deveria acontecer semanalmente, apesar de não ter conseguido fazer isso em Genebra. Tá? Mas ele tinha esse entendimento, ele considerava a Santa Ceia como um sacramento, ou seja, ação divina, não é uma experiência apenas de fé do homem, mas Deus está presente, Jesus está presente na Santa Ceia. Só que ele dizia, diferente de Lutero que defendeu a consubstanciação, que Jesus está presente nos elementos, ele dizia, né, Jesus está presente de maneira espiritual na Santa Ceia, né? Ou seja, Jesus está presente. O simbólico é um símbolo, não tem presença de Jesus, é um símbolo, né? Para Calvino, não. Jesus está presente de maneira espiritual na Santa Ceia, né? E eu acrescento a ideia de que Jesus é o anfitrião da Santa Ceia, tá bom? Então, ele não está corporalmente, ele não está ligado aos elementos, mas ele está presente na Santa Ceia. É bem parecido com a doutrina do Lutero, mas é um pouquinho mais simples, mais fácil de a gente entender, né? Mas sim, para Calvino, a experiência da ceia
é uma experiência relacional com Deus. Deus está presente e oferecendo graça e bênçãos através da Santa Ceia. E aí nós chegamos aos nossos questionamentos na metade dessa aula, tá? Historicamente, a gente vê que há muitas divergências, tá? A linha mais simbólica é mais fácil de entender, com certeza, em todos os sentidos, mas eu pergunto para você, será que sacramento, né, será que a experiência da Santa Ceia é só um símbolo mesmo? Será que é só um símbolo? Não há poder ou uma graça vinculada a este sacramento? Há ou não há? Se você considera que é só um símbolo e você acredita que Deus está operando ali, como é que você entende a presença de Jesus nisso, né? Nós nos desfazendo dos misticismos da Igreja Católica, de que maneira Deus age graciosamente através da Santa Ceia? Você acredita que Jesus está presente? Eu acredito que sim. E por isso nós vamos interpretar algumas questões fundamentais a seguir acerca da nossa prática cristã. E aqui começa a ficar mais claro como é que nós entendemos a prática da Eucaristia na Igreja das Nações. E é bom que se diga que a nossa visão é bem moderna, tá bom? Não se assuste se você não conhece a nossa visão, né? Mas nós entendemos que é uma visão bíblica, que a gente pega essa bagagem histórica, mas a gente volta para a Bíblia e fala o que a Bíblia fala sobre isso. Mas fica como questão nesse primeiro momento. Como é que você entende a questão da ceia? Quem pode participar da ceia? Na tua igreja, quem participa da ceia? Tem que ser batizado para participar da ceia? Só os batizados participam? Tem que ser da tua denominação, da tua comunidade? Vou problematizar. Crianças participam da ceia? Tá? Os luteranos, por exemplo, batizam crianças, mas as crianças só podem participar da ceia depois da sua confirmação. Né? Para nós, Guilherme Calvinista, depois da nossa profissão de fé. Aí podem participar da ceia, antes não. Os católicos também. Você participa da primeira comunhão depois de participar da crisma. Né? Mas a igreja primitiva tratava as crianças como parte do reino. Lembra da visão do pacto que eu falei? As crianças faziam parte do reino. Né? Então eu vou perguntar, qual a tua visão acerca das crianças dentro do reino de Deus? Como é que você entende a igreja do Senhor? Há espaço para as crianças dentro da igreja? No céu fica claro que elas têm lugar, né? Mas dentro da tua igreja ela tem? Eu acho muito interessante isso, né? Nós damos mais acesso às crianças a algo futuro do que a algo presente, né? E eu pergunto, há uma relação do batismo com a Santa Ceia? A partir de que idade uma criança pode participar da Santa Ceia? Ela precisa ter um entendimento racional, cognitivo para participar da Santa Ceia, né? Ela só pode participar depois da conversão? Este é o teu entendimento? Mas ela já não participava, ela não fazia parte da família de Deus antes? Depende da sua visão. Ela deixou em algum momento de participar da família? Falou, não, eu fazia parte da família quando era criança, quando eu atingi uma idade da razão ali, 8, 9, 10, 12 anos, aí eu deixo de pertencer à família, eu se torno uma ovelha perdida para depois retornar. Essa é a tua visão? Qual que é a tua visão? E como a sua visão inclui as crianças, tá? Vou mais além. O que fazer com o que sobrar da Santa Ceia? Essa é uma boa pergunta, já me perguntaram muito. O que fazer, Vini? Né? Lutero, na sua visão sacramental, de que Jesus estava de fato, espiritualmente, mas de fato, literal, ligado ao pão, né? E ao vinho, certa vez ele derrubou um pouco de vinho e conta-se que ele lambeu o chão. Né? Não podia cair, né? É sagrado. Completamente sagrado, né? Não pode fazer isso, né? A Igreja Católica, ela tem um lugar santo que descarta, né? Eu gosto de brincar, tipo, é um lixo santo, né? Então você descarta, mas ali é santo, aqui é profano, ali é santo, então estabelece um lugar santo para descartar a Santa Ceia, né? E vou mais além, né? O que é tomar a ceia indignamente? O que é tomar sem discernir o corpo? Quais são os símbolos e as realidades espirituais presentes na ceia? E é isso que nós vamos refletir a seguir. Eu te convido agora a mergulhar numa visão mais teológica e a uma interpretação que eu entendo bíblica da palavra de Deus, tá bom? Na história da igreja, na tradição, já nos foi ensinado muitas coisas acerca da Santa Ceia.
Tá? Eu trouxe algumas aqui só para você entender, né? Santa Ceia salva, né? Se você tomar a Santa Ceia, você vai se converter, que a Santa Ceia é um mero memorial, igual os simbolistas dizem, né? Que nada adianta você participar, pois não há uma realidade espiritual presente, né? Que a Santa Ceia é apenas para pessoas que são retas, que não pecam, que tomar indignamente é tomar tendo pecado, né, ou pecado não confessado, que quem estiver em pecado, seja lá o que significa isso para você, não pode participar da ceia, né, que a exclusão da ceia é um meio de disciplina. Nós já fomos apresentados a todas essas teorias, né, as teorias, como eu disse, da Igreja Católica, que a Santa Ceia, ela, como um todo, ela é voltada para o clero, o povo só pega migalha, né, não tem direito ao cálice, né, ou ainda que a Santa Ceia é como uma poção mágica, que tudo que você quiser resolver na tua vida, né, você apenas tome a Santa Ceia que você vai ver como tudo se resolverá, né? Então são visões que são contraditórias àquilo que a Bíblia diz, algumas dessas, algumas não, e que nós vamos tentar olhar para a Bíblia e tentar entender o que é a Santa Ceia de fato. O que é a Santa Ceia? A gente está tão cheio de religiosidade e aprendizados que a gente deixa de refletir o que é a Santa Ceia. E eu começo dizendo que a Santa Ceia é uma aliança de Deus com os homens. E ela se manifesta, em primeiro momento, como comunhão. Então, Santa Ceia como comunhão. Santa Ceia é a expressão plena dessa experiência mística e comunitária de nós com o nosso Senhor e entre nós, né? A minha comunhão com o meu irmão e a minha comunhão com Deus. Tá? E quando a gente não compreende essa relação de comunhão, nós não estamos discernindo o corpo. Né? Aqui alguém pode argumentar, mas a criança ela não tem o poder de discernir isso, Vini. Né? A criança não discerne essa comunhão. E eu, permita-me aqui discordar de você, né, porque esse é um dos argumentos que mais se usa para a criança não participar da Santa Ceia. E, no meu entendimento, a criança tem um senso de pertencimento muito mais aguçado e muito menos crítico que os adultos. A criança ela sente parte da igreja e daquele mistério de uma maneira muito mais inocente, pura, do que a gente, que chega lá cheio de ressalvas. Tá? A criança ela se sente parte da família do Senhor. Né? A criança, claro, que a gente está falando, a criança que nasce dentro do ambiente cristão. Tá? Mas afinal de contas, vamos entrar neste tema, o que é discernir o corpo? Vamos olhar para o contexto, se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Aquelas pessoas, né, estavam participando da Santa Ceia, se você pegar o contexto de Corinto, de maneira indigna, sem discernir o corpo. Mas esses termos que Paulo usa, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que enquanto uns tinham fome, outros se fartavam e até se embriagavam. Havia divisão. Não havia solidariedade, amor, compaixão. Pelo contrário, eles participavam sem considerar a comunhão. E neste sentido, discernir o corpo, dentro desse contexto, a gente deve olhar para o contexto. Olhe para o contexto, meu irmão, pelo amor de Deus, tá? Pegue o texto e olhe todo ele, perceba isso, tá? Se a gente olhar para o contexto, entendendo a Santa Ceia como essa expressão de comunhão maior, essa expressão comunitária de amor, né, em que Cristo está presente, a gente percebe que o furo de não discernir o corpo é não discernir essa comunhão, essa presença de Cristo que nos une. Ao participar da Santa Ceia, a gente assume que nós somos um com o Senhor e somos um com os nossos irmãos. Então, quando a gente perde essa noção comunitária, nós deixamos de discernir o corpo. Tá? Não discernir o corpo é participar de uma maneira exclusivista. Discernir o corpo é incluir, é a maneira comunitária, compreendendo que fazemos parte de uma nova aliança que inclui um reino onde há muitos irmãos. É isso.
Se isso ficar de fora da Santa Ceia, não estamos tomando ceia coisa nenhuma, como Paulo vai argumentar lá no versículo 20. Tá? Se a ceia é egoísta e é exclusivista, não é mais ceia. Pode ser chamado o que quiser, mas não é a Santa Ceia do Senhor. E por isso a gente deve sondar o nosso coração e não tomar a ceia indignamente. E aí nós vamos explicar o que é tomar indignamente. Talvez essa seja a questão mais problemática e a interpretação mais mal feita ao longo da história acerca da Santa Ceia. O que é tomar indignamente, Vini? Né? Volto a dizer, olhe para o contexto. Tomar a ceia indignamente, mais uma vez, é comer sem perceber esse aspecto comunitário da graça divina. Traduzindo, quem participa da Santa Ceia em meio à discórdia, quem quer participar da aliança da graça sem querer perdoar, quem quer participar da aliança plena sem amor, tudo isso faz com que essas pessoas tomem da ceia indignamente. Na ceia está presente o caráter comunitário de amarmos uns aos outros. A ceia nunca é uma experiência individual. Nunca é. Ela é a experiência do corpo de Cristo, do povo que partilha a vida nas alegrias e nas angústias. Mas nós aprendemos o quê? Aprendemos que tomar a ceia indignamente é tomar em pecado. Né? E eu pergunto para você, você que toma a Santa Ceia em um ambiente religioso cheio de pessoas, quando você vai a uma igreja, como está o seu coração em relação às outras pessoas que estão tomando ali? Qual que é o propósito de você tomar a ceia ali? A verdade é que a maioria das pessoas, inclusive entendendo a Santa Ceia como este elemento mágico de cura, que promete bênçãos, né, que resolve problemas, né, as pessoas vão e participam da Santa Ceia olhando para si mesmas, esperando uma recompensa divina para si mesmas. Essa é a relação que se cria com a Santa Ceia. E olha que não entenda que eu não estou dizendo que não há poder de Deus na Santa Ceia. Não é isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas, se não a maioria, são ensinadas a participar da Santa Ceia olhando para si mesmas, almejando bênçãos para si mesmas. E eu penso que se essa bênção fosse em forma de comida e estivesse disposta ali, eu acho que aconteceria o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Opa, eu quero tudo isso para mim. Né? Ah, mas aquele irmão, nem reparei naquele irmão. Eu não vi que ele ficou sem. Mas eu sei que eu recebi a minha bênção. Cria-se essa relação com a Santa Ceia, sendo que o foco da Santa Ceia é a promessa graciosa do Evangelho, a oferta de salvação, sustentando, fortalecendo, unindo a igreja. A igreja. O sacramento é para a igreja. O sacramento da Santa Ceia é comunitário. Você não toma a Santa Ceia sozinho. Você toma a Santa Ceia com seus irmãos, mesmo que na tua casa, mesmo que um casal, né? Mas a Santa Ceia a gente não toma sozinho. Por quê? Porque ela tem um símbolo comunitário, né? Mas pastor, você está falando comer indignamente é pecado, você está dizendo que comer indignamente não tem nada a ver com pecado? É isso? E eu respondo dizendo que sim e não. A verdade é que a maioria acha que comer indignamente é comer tendo algum pecado. Eu já ouvi muito isso, já vi muita gente ensinando isso, tá? Pastor, esse mês não vai dar não vai dar para tomar Santa Ceia, talvez mês que vem eu tome. Talvez mês que vem eu esteja digno, é isso que está querendo dizer? Mês que vem você vai estar mais digno de participar da Santa Ceia, hoje você não está digno, é isso? E semana que vem vai estar? Como é que faz essa brincadeira aí? Não, pastor, mas eu briguei com a minha esposa, então eu não participo. Não, pastor, eu caí, né, naquele vício, então eu não participo. E criou-se essa ideia de que se a gente tiver algum pecado, a gente não deve participar. E eu pergunto para vocês, o que é a Santa Ceia, se não o anúncio do Evangelho de salvação aos pecadores? A quem? Aos pecadores. A Santa Ceia é a aceitação do pecador. A verdade é que se precisássemos nos tornar dignos para participar da Santa Ceia por nós mesmos, ninguém participava da Santa Ceia, meu irmão. Ninguém tomava a ceia, ninguém se sentava à mesa. Por quê? Porque nós não somos dignos, não fomos dignos e nem seremos dignos por nós mesmos. Não é pautado na nossa obra meritória, na nossa própria justiça,
que a gente pode se achegar à presença do Senhor. Simples assim. Pense na Santa Ceia como um banquete celeste, no qual o Senhor recebe os seus irmãos, Jesus se senta ali e recebe a sua família, né? Se o pecado nos tornasse indignos, estava todo mundo frito, porque por nós mesmos a gente não pode oferecer nada. Nós somos pecadores, meu irmão. Aquele que chega diante do Senhor, né, e diz que não tem pecado, ele é um fariseu. Mas nós participamos da Santa Ceia baseado no convite de Jesus, no convite do Evangelho. É Ele que nos convida, é Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica e é Ele que nos aceita. Parte dele, por isso que o sacramento é ação divina. Não há nada que eu possa fazer para me tornar digno desse convite. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Não! Essa relação de mérito não existe. Nunca seremos dignos deste convite de Jesus. É só pelo sangue de Jesus. Vou repetir, é só pelo sangue de Jesus. No entanto, e aí por isso que eu digo sim e não, a Santa Ceia se apresenta assim, como um momento de reflexão. Reflexão. Você já refletiu acerca da Santa Ceia alguma vez? Parou para pensar? E quando você chegou na Santa Ceia, o pastor disse, examine-se a si mesmo, né? E aí você teve um momento de reflexão. A reflexão é importante durante a ceia, porque a reflexão acontece diante da cruz de Cristo. A reflexão é diante do anúncio do Evangelho, nós olharmos para nós mesmos. A Santa Ceia nos leva à cruz. A Santa Ceia é a experiência de olharmos para Jesus. E por isso é algo tão especial. Como a obra da cruz não é uma experiência meritória do homem, não. O homem não tem mérito na obra da cruz, é a obra de Jesus que foi derramado para nós, a justiça de Cristo que nos foi imputada. A nossa relação com a eternidade não diz respeito aos nossos méritos. Você fala, Vini, eu sei disso, mas eu pergunto, por que na Santa Ceia você acha que é por mérito? Por que você se comporta diante da Santa Ceia, entendendo a Santa Ceia como um banquete divino, como uma experiência de comunhão com a eternidade, e ali você quer participar ou não por causa dos seus méritos? Onde faz sentido isso? É sempre pelo caminho da misericórdia, sempre pelo caminho da misericórdia. Por isso que nós somos convidados a fazer um autoexame e a olhar para nós mesmos, não procurando dignidade e virtude em nós, não. Essa reflexão, às vezes nós somos ensinados a parar diante da Santa Ceia e pensar, será que eu pequei essa semana? Será? O que eu pequei? Deixa eu pensar aqui. Eu não pequei essa semana, então eu vou participar. É assim que você participa da Santa Ceia? Será que você não está se enxergando como pecador diante da cruz de Cristo? É isso? Não há pecado em você? Você não pecou? Por isso que a reflexão prévia antes da Santa Ceia, tá? é na verdade um confronto diante da cruz. Se você já foi impactado pela cruz, meu irmão, você não encontrará justiça em si mesmo. Não vai encontrar, não vai. Você só vai encontrar justiça no sacrifício de Cristo. Se você parar para uma reflexão diante do Evangelho, você vai se dobrar de joelhos e falar, Senhor, eu não sou merecedor disso. Se você olha para você e fala, não há pecado em mim, então eu posso participar, você está se comportando igual um fariseu. Igualzinho um fariseu. Eu sou justo, eu mereço, eu sou bom. E aí você vai participar da mesa do Senhor exatamente como um fariseu faria. Não. Se hoje nós somos dignos de nos sentar à mesa do Senhor, participar da mesa da comunhão, é por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Por isso, autoexaminar é ir ao encontro do nosso pecado. Autoexaminar valoriza a ceia. Por quê? Porque quanto menor a nossa consciência do nosso pecado e da nossa indignidade, menor valor vamos dar à obra e à pessoa de Jesus. Mas quanto maior a nossa consciência da nossa pecaminosidade, da nossa indignidade, tá? Mais necessário será e mais valorizada será a obra da cruz. Quanto maior o nosso senso de virtude, menos precisamos de um Salvador.
quanto menor o nosso senso de virtude, mais precisamos de Cristo. Este é o princípio da Santa Ceia. Essa é a experiência. Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ter comunhão. E neste sentido, não discernir o corpo, também é não discernir o Cristo que está presente. O Senhor que tanto te ama e que morreu por você. É ficar na escuridão da culpa, sem perceber que Cristo já pagou os seus pecados. Por isso, julgue a si mesmo e participe. Não é julgue a si mesmo para você decidir se participa ou não. Julgue a si mesmo e participe. Tenha um confronto com a cruz e se entregue à experiência do Evangelho, à experiência de encontrar dignidade em Jesus e na obra da cruz. Aqueles que discernem o corpo de Cristo moído na cruz participam desse momento com alegria, com contrição, com gratidão. É isso mesmo. São pessoas que são impulsionadas para a graça. São pessoas que são impulsionadas para os pés de Cristo. Essa experiência compreendem a presença do Senhor na Santa Ceia. Por isso é momento de dar graças, por isso é momento de Eucaristia, por isso que a gente diz que é um meio de graça. Ok? Agora vamos entender um probleminha que existe na prática da igreja cristã. Em muitas igrejas, e talvez isso já tenha acontecido até com você, a Santa Ceia ela é usada como disciplina, né? Muitas igrejas disciplinam as pessoas afastando elas da Santa Ceia. E eu acho que isso é um dos erros mais antigos e mais problemáticos da igreja. Por quê? Porque isso tem origem lá na ideia de penitência medieval, tá? E a ideia de que nós precisamos pagar um preço para estar na presença do Senhor, né? Sendo que a Santa Ceia é o anúncio do Evangelho, da aceitação do preço que já foi pago. O anfitrião da Santa Ceia é o próprio Cristo, não é a igreja, tá? A igreja é instrumento, mas ela não é juiz. Por isso, afastar alguém da Santa Ceia deveria, pelo menos, trazer muito temor ao nosso coração, tá? Se a gente entende que a Santa Ceia é este anúncio do Evangelho aos pecadores, que cada um possa julgar a si mesmo, tá? E pela fé participar ou não. O papel da igreja é instruir e não julgar quando se trata de sacramento. Não quer dizer que a igreja não possa trazer outros julgamentos, mas quando se trata de sacramento, a igreja é um meio. O anfitrião não é a igreja, não é o pastor, o anfitrião da mesa é o Senhor Jesus. E se ele convida, quem somos nós para cancelarmos este convite? Tá? Eu vou falar mais 2 tópicos rapidamente. O primeiro tópico nós falamos que a Santa Ceia ela é comunhão, mas a Santa Ceia também ela se mostra como missão e diaconia. O que é isso? É a ceia, né? Como o anúncio do Evangelho, mais uma vez, nos encorajando a abraçarmos a obra de Cristo. É a Santa Ceia manifestando o corpo de Cristo de uma maneira prática também, não apenas ritualística. O corpo que é dado para ser partilhado e compartilhado é mais do que apenas um pão. O que está querendo dizer? Estou querendo dizer que Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele se fez primogênito de muitos irmãos. Ele repartiu tudo que tinha, repartiu a sua herança, repartiu a sua autoridade, o seu reino, né, conosco. Tá? E ele nos convida para essa comunhão. Ele nos ofereceu a própria vida. Quando a gente entende isso, e a gente agora imagina aí Jesus partindo pão e falando, ó, estou partindo pão, estou entregando a minha vida, estou dando tudo que eu tenho, eu estou partilhando. Fazer isso em memória de mim. O que Jesus está querendo dizer? Será que ele só está querendo dizer parto o pão em memória de mim? É só isso? Parto o pão? Né? Ou será que o partir o pão tem um significado maior? E eu entendo que isso, a repartição do pão, não é um mero ritual, mas ela não é um mero ritual, não sendo apenas o partir de um pão físico. Né? E nós precisamos entender a Santa Ceia como continuidade do ministério de Jesus. Precisamos dar continuidade a essa partilha. Façam isso em memória de mim. Continue fazendo o que eu estou fazendo. O pão é a figura da entrega de Jesus. Fazer isso em memória dele é fazer o que ele fez. Né? Como se Jesus estivesse dizendo, ó, eu me entreguei por amor
agora vocês, corpo de Cristo, é a vez de vocês se entregarem também. Se entreguem por amor. Cristo figurou no pão uma prática viva de amor. Tá? Isso é muito mais espiritual do que apenas um ritual. Né? Tanto que 1 João 3,16 né, diz assim, nada há mais espiritual do que amar os nossos irmãos. O que tem de mais espiritual é essa experiência de amor ao próximo. E o partir o pão é justamente essa figura, que nós possamos tomar a ceia, não como um mero memorial, mas sim como um compromisso de sermos corpo de Cristo. É mais do que um memorial, ele é uma prática viva de amor, de olharmos para o Mestre Jesus e nos doarmos como ele fez. A Santa Ceia é um meio de graça. Ela tem poder e ela nos impulsiona para a obra do Senhor e nos fortalece para sermos corpo de Cristo. E por fim, a Santa Ceia, além de ela ter o aspecto de missão e de comunhão, ela também tem um aspecto do banquete celestial, a herança. A ceia é o sinal e a promessa de que Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados de uma vez por todas e nos fez justos diante de Deus. E ela é também o sinal e a promessa de que Jesus voltará para nos buscar. Sim, ela tem uma referência futura, né? Não por causa dos nossos méritos, dos nossos atos de justiça, mas tão somente porque ele nos comprou com o seu precioso sangue. Você sabe disso, né? E a ceia do Senhor é a manifestação plena dessa graça de Deus, dizendo que aceita pecadores que são lavados no sangue de Jesus em sua própria mesa. Mas mais do que isso, é uma aliança de Deus, dizendo que ele virá nos buscar. Buscar para quê? Para viver em comunhão plena. É por isso que a ceia aponta para um banquete futuro, um banquete que estaremos todos ali, né, tendo essa experiência de comunhão, né, com o corpo glorificado, numa experiência de eternidade, de paz, de alegria, né? E a Santa Ceia aponta para isso. A Santa Ceia é o anúncio de salvação. É por isso que o anfitrião da mesa é sempre Jesus, não a igreja. Tá? A igreja será levada com Jesus. A Santa Ceia nós temos a possibilidade dessa experiência mística de comunhão. Tá? É uma experiência espiritual que Jesus se faz presente. E é pensando nisso, eu acho que a gente deveria entender a ceia dessa forma, olhando para o banquete espiritual, entendendo que ali é como se estivesse participando de uma relação de comunhão plena, como temos lá, teremos no futuro, né? Claro que diante da nossa realidade aqui corporal nós temos limitações, mas diante dessas figuras, eu pergunto para você, quem deve participar da ceia? Quem deve participar da ceia? E a ceia é essa figura do céu, é a figura da família, é a figura dos salvos, é a figura dos filhos partilhando, né, a vida com o seu Deus, com o seu Pai. Dentro disso, né, eu pergunto, quem faz parte da família do Senhor? E eu volto lá nas nossas problematizações. A criança faz parte dessa família? Depende da sua visão teológica, você vai entender que sim ou que não, né? Mas no meu entendimento, as crianças que são filhos de crentes nascem dentro desta aliança. Eles estão inseridos, né? E por isso eles podem participar da Santa Ceia do Senhor, da mesma forma que se eles morrerem hoje, vão participar do banquete celeste. Exatamente assim, né? Não tem lógica eles poderem participar de um banquete celestial e não poderem participar de um banquete terreno, porque nós temos entendimento que eles, cognitivamente, não pegam todos os aspectos da ceia. Meu irmão, a criança faz parte da família. Vamos voltar lá no ágape, lá na igreja primitiva, cada um nas suas casas, partilhando daquele jantar, onde todos, homens e mulheres, crianças e adultos, casados, viúvas, solteiras, todos participavam ali em comunhão daquele banquete, todos comiam, todos bebiam, todos celebravam, todos estavam debaixo dessa nova aliança. Da mesma forma que nós participaremos desse banquete futuro. A Santa Ceia é para aqueles que creem, sim. Uma pessoa só pode participar da Santa Ceia, no meu entendimento, pela fé, né? Aí você vai falar, a criança não tem fé, mas a promessa está sobre a vida dela, e a semente está plantada, por isso ela participa.
Mas Vini, o que você está querendo dizer? Eu digo que uma pessoa que é confrontada pela Santa Ceia, pelo Evangelho, e quando a gente for fazer a Santa Ceia, a gente precisa fazer esse anúncio do Evangelho. Santa Ceia é o anúncio do Evangelho, lembra disso. Santa Ceia é o sinal da promessa. Qual promessa? A promessa de salvação. Nós devemos convidar as pessoas a entregarem a vida para Jesus, a se dobrarem aqui de Jesus. Santa Ceia é anúncio evangelístico. A gente acha que a Santa Ceia ela tem esse caráter, né, fechado, né? Mas a Santa Ceia é esse anúncio do Evangelho. Evangelho. E eu tenho entendimento que se a pessoa ela se converte ouvindo esse anúncio, ela já pode participar da Santa Ceia, né? Porque creu. Então há uma relação com a fé. E ela crendo, ela já pode participar mesmo antes de ser batizada. Isso eu sei que é polêmico, meus irmãos. Né? O batismo vai ser uma consequência disso neste caso. Né? O batismo de adultos, ele tem essa experiência da conversão e depois do batismo. Mas à medida que existe a experiência da conversão, ela já faz parte da família do céu, ela pode participar da Santa Ceia. Tá? Esse anúncio é para todos. Tomar e beber dele todos. Esse anúncio está aberto. A pessoa pela fé participa, não é a igreja que julga, tá bom? Agora um adulto que não almeja o batismo, alguém que não tem um compromisso com a igreja, já ouviu o evangelho, né? E não creu, né? Aí você pode pegar a sua vertente aí, né? Não chegou o dia da graça dela, né? Ela não foi salva, ou ela não é uma escolhida, né? Mas no final das contas, né, ela não creu, né, ou seja, ela não pertence àquela família. Eu não entendo que a Santa Ceia é um meio de fé, que a pessoa vai participar da Santa Ceia e vai receber fé através da Santa Ceia. Não acredito. Acredito que a Santa Ceia ela é uma experiência para quem tem fé. Então, eu não sou a favor, tá, das pessoas que não consideram a Santa Ceia como uma realidade divina participarem da Santa Ceia. Tá? E volto a dizer, as crianças têm uma facilidade em compreender essa presença do Senhor de uma maneira muito mais forte do que a gente. Tá? Pelo menos do que a gente imagina. Tá bom? Há uma relação litúrgica, uma relação de experiência muito forte que em muitos aspectos supera a questão da cognição, tá bom? E você? Estamos encerrando aqui. Como você compreende a Santa Ceia? Eu coloquei um pouquinho de como eu compreendo a Santa Ceia, como essa manifestação da presença de Jesus, de uma maneira real, espiritual, real. E você? Você concorda comigo? Você não concorda? Você acha que as crianças não deveriam participar da Santa Ceia? Por quê? Você acredita que a Santa Ceia ela oferece bênçãos? Eu acredito. Tá? Mas eu deixei toda essa introdução e essa reflexão para que a gente possa caminhar em unidade, caminhar dentro de um propósito no qual todas as igrejas das nações possam encontrar uma mesma verdade. Eu sei que uniformidade talvez nem seja uma característica do reino de Deus, tá? Mas a gente precisa encontrar parâmetros seguros, bíblicos, para podermos caminhar juntos nesta unidade, tá bom? Então eu te convido a essa reflexão, te convido a assistir a primeira aula se você não assistiu, e vamos continuar com essas aulas em torno de criarmos uma identidade para as nossas igrejas. Que Deus te abençoe e que tudo isso redunde na glória dele. A teologia existe para glorificar a Deus. Se não for assim, né, Calbart Aguiria, melhor não existir. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.